Você estará roubando a Deus se não der o dízimo. Já ouviu isso de alguém? Talvez essa pessoa que falou isso, ela não entende o que está dizendo, ela fez uma análise errada, ela só está repetindo o que ouviu a infância, o que o pastor falou, mas ela mesmo não sabe o que está falando. Ou de pessoas mal intencionadas que sabem o que estão dizendo, mas que o dizem para manipular você. E eu vou explicar que essa frase, ela está fora de contexto e ela é usada de maneira errada. Vamos começar contando um pouco sobre a história do dízimo, o que é o dízimo e como ele mudou o seu conceito durante o tempo. Primeiro eu quero dizer que a palavra dízimo, ela vem do hebraico e ela significa décima, ou décima parte, que dá a entender os 10%. A prática do dízimo, ela vem antes mesmo ali da história de Abraão, já era algo praticado naquela época. Não dos 10%, mas de ofertar, de às vezes pegar uma parte de uma colheita e dar para uma divindade, ou dar para alguém que era muito importante, uma forma de reconhecer a autoridade na outra pessoa. Abraão, nesse contexto mesopotâmico, naquele contexto, Abraão também, ele tinha essa ideia, ele sabia que existia isso. E quando Abraão, depois de uma batalha militar, Abraão, ele pega 10% dos despojos daquilo que ele pegou nessa batalha e ele entrega a dote do Deus Altíssimo. Depois de ele dar os despojos de 10%, a Bíblia não relata que Abraão tenha feito isso novamente. Outro fato interessante é que muitas pessoas usam essa história de Abraão para dizer, veja, o dízimo veio antes da lei, porque Abraão veio antes da lei de Moisés. Então, logo, o dízimo ele é uma coisa obrigatória desde o início, é universal. Ele não é por causa da lei de Moisés. Mas veja só, o texto ali, quando o autor ele escreve, ele está descrevendo um relato, uma história. Ele não está prescrevendo algo que todos devem fazer o mesmo. Quando a Bíblia diz, Davi dançou sem roupa perante o Senhor, está descrevendo. Ali não está dizendo, vá lá e faça o mesmo. Dance sem roupa na presença do Senhor lá na sua igreja. Não. Prescrever uma coisa é diferente. Quando Jesus diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele está prescrevendo, ele está dizendo, faça isso. Veja a diferença. Então, com o relato de Abraão, não é um relato de prescrição. Não está dizendo, faça isso. Possa ser que eu faça, que eu imite o comportamento dele, porque, que massa o que Abraão fez aqui. Mas nem tudo que é descrito deve ser prescrito. Veja só, Abraão teve 2 esposas. Significa que eu deva ter 2 esposas, seguir esse exemplo? Não, eu tenho que aprender a fazer essa análise, a descartar aquilo que serve e aquilo que não serve. Eu preciso fazer uma análise do texto. Então esse texto ele não serve para dizer, isso aqui é uma ordem. Não, é uma história que está sendo contada. Ok? Depois, Jacó, ele vai fazer o mesmo. Jacó, ele vai entregar 10%, mas de maneira condicional. Ele disse, me abençoares, eu darei 10%. É condicional. Isso mostra que não era uma prática familiar, uma prática comum que ia passando, que ele deveria dar regularmente aquilo. Foi algo específico, condicionado a uma bênção que ele receberia. Mas depois também não menciona que ele tenha feito isso novamente. Assim como Abraão. Possa ser que eles tenham feito de novo? Sim. Mas a Bíblia não diz. Se não diz, a gente fica em silêncio em relação a isso. Depois disso, em Levítico, Deus agora já com Israel sendo formado, sendo dividido em tribos, em terras, Deus está formando um estado, está formando um país, um povo para ele. Esse povo, ele tem uma constituição, que é a Torá, é a lei. A lei, a Torá, ela tinha mais ou menos 613 leis no total. Então Deus ali toda a constituição de Israel. Israel era um povo teocrático. Deus é o Senhor, é o rei do povo, e ele tem a constituição, que é a lei. Então Deus ele começa a estabelecer várias leis, leis de vestimenta, leis de comportamento, e uma dessas leis é o dízimo. Então ele traz agora aquilo que era um costume, que era algo ali que foi espontâneo de Abraão, de Jacó, e ele transforma em algo obrigatório, em uma lei. Então o povo de Israel começa a aplicar essa lei. E qual era o objetivo, o propósito disso?
era para que os levitas tivessem sustento, porque os levitas não tinham terra própria, então eles não podiam plantar, eles deveriam apenas cuidar do culto, do ensino, do templo, viúvas e estrangeiros. Essas pessoas, elas também precisavam de um auxílio. Então o que Deus está fazendo é basicamente um sistema de proteção social a essas pessoas. É como se fosse o INSS hoje, só que muito mais perfeito do que isso, eu acredito. É como se fosse ali uma proteção. Deus estava combatendo a desigualdade. Deus não queria que houvesse necessitados entre o seu povo. O propósito do dízimo era justiça social. Era, claro, era fidelidade a Deus, era confiança em Deus, mas também era justiça social e amor ao próximo. Era uma maneira do povo mostrar que se importava com o outro. Era uma maneira prática de amor ao próximo, aqueles que precisavam. Então esse dinheiro, não era dinheiro, né? Vou explicar depois para vocês que não é dinheiro. Era alimento, era animais que era usado. E a gente vai ver isso lá em Malaquias, daqui a pouco com vocês. Então, Deus coloca um sistema para que ninguém, presta atenção, para que ninguém ficasse para trás, mas que todos pudessem ter as suas necessidades básicas supridas, para que todos ali pudessem ter pelo menos algum alimento em casa, que não passasse fome, necessidade alguma. Então Deus está criando um sistema de compartilhamento, um sistema de partilha. E Deus não queria que o povo de Israel acumulasse riqueza para si, fosse egoísta, é meu e acabou. Não. Deus está mostrando uma comunidade que compartilha um com os outros aquilo que tem. Uma comunidade que distribui a sua riqueza para outras pessoas também que precisam. Que é desapegada a bens, que é desapegada ao dinheiro. Porque entendem que aquela terra não são deles. Que eles são mordomos da terra. Mordomos de tudo que conquista. E que na verdade é Deus que é o dono de tudo. Então, ali é uma forma de entender que tudo pertence a Deus. A minha vida pertence a Deus. O que eu tenho pertence a Deus. E que, ao dar o meu dízimo, eu estava, na verdade, pensando em como aquilo poderia ajudar outra pessoa. Ao dar o meu dízimo, eu estava, na verdade, dizendo assim, eu me importo com a vida do meu irmão que está passando por necessidade. Não sei se você está tentando ligar isso com o dia de hoje. Será se hoje é assim também? Esse é o propósito do dízimo. Vamos chegar lá. Depois disso a gente chega em Malaquias. Malaquias 3:10 é o texto mais usado. E eu quero ler com vocês aqui Malaquias 3:10, porque é muito importante. Veja só, Malaquias 3:10 é um texto que muita gente usa para poder dizer, veja só, aqui a Bíblia diz, se você não der o dízimo, você estará roubando a Deus. Mas eu quero explicar esse texto para você. Malaquias 3:10, ele usa uma linguagem literal. Não é uma linguagem alegórica, literal. O que Malaquias está falando é para ser entendido de maneira literal. Porque era uma sociedade ali agrícola, a pecuária também. Vivia basicamente de alimentos plantados, daquilo que eles plantavam e colhiam. Então, quando ele diz assim, por exemplo, que Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus não está dizendo que vai derramar dinheiro, prosperidade, não. Literalmente está falando, vou fazer chover sobre a plantação de vocês, eu vou fazer chover na época certa, tanto no plantio, ali no momento que você estiver plantando, que tem uma chuva específica ali, quanto na colheita, que também precisa ter uma chuva de primavera. Então já falando assim, eu vou fazer chover na época, no tempo certo. Isso é abrir a janela do céu. Quando Deus fala assim, e o devorador, eu vou impedir que o devorador coma a sua colheita, Deus não está falando do diabo. Primeiro que eles não tinham essa ideia do diabo como a gente tem hoje. Eles não tinham essa ideia de diabo, né? Porque o devorador ali, na verdade, está falando de gafanhotos, está falando de pragas, de lavas, daquilo que poderia destruir a plantação. Ele está sendo literal. Então, quando ele fala isso, precisamos entender no seu contexto, naquilo que quem ouviu entendeu. Essa é uma regra de interpretação. É o contexto e pensar assim, o que eles entenderam, o que os primeiros ouvintes entenderam quando eles ouviram essa mensagem, quando eles leram isso aqui. Quando a Bíblia fala ali também, a palavra dízimo ali
muita gente entende de dinheiro, na hora que vê dízimo já dinheiro, já associa dinheiro, que na verdade era o trigo, era o azeite, era a uva, era aquilo que eles colhiam das suas plantações, era o que eles levavam para o armazém, né? No templo lá tinha um armazém, um local onde era guardado esse dízimo, essas coisas, né? O trigo, o azeite, para ser distribuído para quem precisava. Era para ser administrada, como se fosse uma assistente social, uma assistência social dentro da igreja, para que não houvesse necessitados entre o povo de Deus. Então precisava estar cheio. E estava acontecendo o quê? O pessoal não estava levando a seu cereal, não estava levando aquilo que eles plantavam. Veja, Israel tinha acabado de sair da Babilônia, eles tinham reconstruído o templo, e agora Israel está passando ali por dificuldade em voltar a obedecer a lei. Então o dízimo era uma delas, estava deixando para lá. Começava pelos líderes que não estavam nem aí. Então Deus vai chamar a atenção deles, porque era uma questão de vida ou morte. Por isso a linguagem é tão forte. Vocês estão roubando, a linguagem era forte. Por quê? Porque se não houvesse essas ofertas, o dízimo, se não houvesse alimento, muita gente ia ser prejudicada. Os levitas que não tinham terra para plantar, eles iam ter que parar suas funções. E Deus não queria que parasse as funções no templo ali, porque era uma questão espiritual também. Então ali tinha essa questão que eles passariam fome, os necessitados, órfãos, viúvas, estrangeiros também passariam fome até poder chegar a morrer de fome, de não ter o que comer. Então era uma questão realmente de vida ou morte. Eles precisavam entender a gravidade do que estavam fazendo. Estavam ali pensando em si mesmo, no bem próprio, esquecendo que eles faziam parte de um povo, de um todo. Deus está pensando na comunidade. Não é uma questão ali, Malaquias não é sobre o que eu posso ganhar com isso, se eu der o dízimo. Malaquias não é uma provisão individual do que Deus vai me dar se eu der o dízimo. É uma questão coletiva. Todos vão colher. É uma questão coletiva, é uma questão de pensar na comunidade. Tem pessoas hoje que pensam que dar o dízimo é você abençoado amanhã. Não. Dar o dízimo era como se dissesse assim, ó, eu estou ofertando, estou dando dízimo porque eu sei que alguém vai precisar dele para se vestir. Eu estou dando dízimo porque eu sei que alguém precisa de alimento. Eu estou dando dízimo porque eu sei que a casa do Senhor precisa de sustento. Eu estou dando esse dízimo porque eu sei que tem um órfão, que tem a viúva, que tem um estrangeiro, que podem passar fome se eu não der o dízimo. Eles estavam pensando no outro e não em si mesmo. E hoje as pessoas dão o dízimo pensando em si, no que vai receber. Não, o dízimo não era sobre eu, não era sobre você. O dízimo era sobre nós, era sobre a comunidade, era sobre o estrangeiro, era sobre a viúva, era sobre o órfão, era sobre os levitas que viviam somente ali da prática religiosa. Era sobre um todo. Hoje se tornou algo egoísta. Se tornou algo onde eu dou para receber. Pessoas fazem isso e se sentem bem porque cumpri a minha tarefa. Vai entender que é muito mais do que isso. Se a gente fosse ler Malaquias na linguagem de hoje, eu preparei aqui para vocês, parafraseei. Malaquias diz assim: parem de reter os 10% do que colhem. Tragam tudo para o armazém do templo, onde o levita, órfãos, viúvas e estrangeiros serão sustentados. Confie em mim e experimente viver dentro do propósito que eu planejei para vocês. Eu, o Senhor, prometo, se vocês fizerem isso, vou garantir que as chuvas venham na época certa, acabar com as pragas que destroem suas plantações e fazer suas terras prosperarem de tal forma que haverá abundância para todos vocês. Vocês serão um exemplo vivo do meu cuidado e provisão, e outras pessoas olharão para vocês e verão o quanto eu sou fiel. Percebe a diferença? Não é sobre enriquecer individualmente, mas sobre garantir que todos tenham o suficiente. Infelizmente, muitos pregadores distorcem isso, transformando o dízimo em uma barganha financeira, prometendo riqueza em troca de contribuições. Isso não é evangelho. Isso é manipulação pura. Nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Agora vamos aqui para a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela adota o modelo não do dízimo.
ela adota um modelo radical, que talvez é maior do que o dízimo. Você não vai ver Jesus falar que você deve dar o dízimo, você deve dar 10%. Jesus ele vai criticar os fariseus, dizendo assim, ó, vocês dão dízimo até da folha de hortelã. Vocês esquecem de uma coisa importante, da misericórdia, da fé, da justiça. Ou seja, vocês estão esquecendo dos necessitados, daqueles que precisam. Vocês estão esquecendo de praticar. Vocês estão apenas cumprindo um ritual, dando o dízimo. Ele não está ali apoiando, endossando o dízimo. Ele está citando algo. Lembre-se que Jesus, antes da ressurreição, Jesus ele obedece à lei, toda a lei. Antes da ressurreição, ele obedece à lei. Ele está cumprindo a lei. Mas depois da ressurreição, acabou. Agora é uma nova aliança. Então, quando ele está falando ali, lembre-se desse contexto onde ele estava, no tempo da história, antes da ressurreição. E veja que ele não está dizendo que dê o dízimo, ele está fazendo um elogio sim, ele está elogiando eles. Ó, parabéns, vocês estão cumprindo a lei. É isso que ele está dizendo, vocês estão cumprindo a lei. Mas vocês estão esquecendo uma coisa, o objetivo disso. Vocês estão esquecendo uma coisa, vocês estão colocando apenas o dinheiro no bolso. Estão esquecendo de ajudar quem precisa, de agir com misericórdia, com fé e com justiça, um comportamento. Tá falando, vocês são, como se fala, vocês estão sendo hipócritas. Então, assim, quando a gente vai para a igreja primitiva ela não fala assim, ó, você tem que dar o dízimo. Você não vê, na igreja primitiva, você não vê falar sobre isso. Mas você pode ver que eles falam sobre generosidade. E aí, meu amigo, é muito mais, talvez mais difícil ser generoso do que dar 10% para a igreja, do que dar 10% do seu dízimo. Ser generoso vai muito além disso. Mas eu vou já chegar lá. Quando a gente vê sobre a história da igreja primitiva, cada um, eles contribuía, eles davam com generosidade, eles tinham uma terra, vendia e distribuía o valor do dinheiro. E a Bíblia diz em Atos 4:34, diz que não havia necessitados entre eles. Não havia necessitado entre eles, porque a economia era circular, ninguém acumulava riqueza para si, mas pensava no outro. Então não havia necessitado entre eles, porque essa era o objetivo de Deus, essa é a vontade de Deus com esse sistema. Como isso era possível? Simples, as pessoas vendiam suas propriedades e bens, traziam o dinheiro e colocavam tudo aos pés dos apóstolos para ser distribuído conforme a necessidade de cada um. Essa generosidade não era obrigatória, mas uma expressão natural do amor cristão. Eles entendiam que tudo o que tinham vinha de Deus e que ajudar o próximo era uma forma concreta de viver o Evangelho. Infelizmente, muitas igrejas hoje se afastaram desse modelo e transformaram a generosidade em uma ferramenta de enriquecimento próprio. Veja só, por 300 anos, eles viveram ali a igreja primitiva de forma voluntária, ofertando, dando dízimo ali, mas de forma voluntária, não era algo, nem fala sobre dízimo na verdade, fala sobre cada um ajudava com o que tinha, certo? Mas depois de 300 anos ali, principalmente com a conversão do imperador de Roma, Constantino, é que o dízimo ele vai ser introduzido como forma obrigatória. Por quê? Porque com o grande crescimento da igreja, que agora Constantino, meu amigo, aí se tornou febre. Todo mundo queria ser cristão. Porque o imperador todo mundo já começava a seguir de forma ali, apenas como forma política, para ganhar alguma coisa com ele. Mas nada sério mesmo, de entender o evangelho, sabe? Então muitos começaram a aderir à fé cristã. Então começou a ter muita riqueza, muitas terras. E eles começaram ali a construir basílicas, que na verdade já existiam as basílicas, que eram usadas ali para encontros das pessoas ali de Roma, que usavam para fazer algumas reuniões militares, outras coisas, mas agora começaram a ser usadas para cultos religiosos, começou a ser usado ali para reuniões da igreja. Depois eles construíram mais outras igrejas, ou templos, ou basílicas, que era conhecido na época, para que as pessoas pudessem se reunir também. Com o grande crescimento da igreja, começou a vir também seitas, começou a vir interpretações diferentes. Então Constantino ou outros bispos também começaram a falar assim, opa, a gente precisa controlar isso, porque senão vai ter vários impérios ou várias igrejas por aí, precisamos controlar. Então para controlar, eles começaram a fazer uma estrutura parecida com a estrutura do Império de Roma,
com hierarquia, começou a ter bispo, a clero, papa, e aí vem essas outras coisas. E aí também você vê a estrutura da questão das basílicas, que era uma forma de centralizar o poder. Era como se fosse ali como se fosse uma base militar mesmo, no início, sabe? Mas agora não era mais uma base militar, uma base de uma fé. Mas talvez não seja exatamente isso que fosse de verdade na prática. Então, eles começaram ali a se reunir, a ter esses momentos, e precisavam de dinheiro para isso, para poder bancar o clero, para poder bancar toda essa estrutura. Então começaram a cobrar o dízimo como tipo um imposto religioso. Começaram a cobrar 10% até de camponeses, pessoas pobres, humildes, que não tinham muito dinheiro. Eles começaram a pegar 10% deles também, daquilo que eles plantavam. Então ali começou essa questão do dízimo ser obrigatório. Em caso de a pessoa não dar o dízimo, ele era excomungado, que na época era basicamente dizer assim, você é excluído da sociedade, não podia comprar, não podia vender, era uma pessoa assim, foragido da lei, sabe? Então quando começa a acontecer tudo isso, com o dízimo obrigatório, então começa a ter aí várias outras coisas que vão entrando dentro da igreja. Eu não sou contra o dízimo. O que me deixa irritado é a abordagem usada que muitos pastores, líderes, pessoas usam. E a primeira abordagem, que é horrível, é a abordagem do cagaço, que eu chamo. Por quê? Porque ela coloca medo nas pessoas. Se você não der o dízimo, Deus vai te amaldiçoar. O devorador vai destruir suas finanças, sua família, sua vida. Ou a abordagem da barganha. Dê e receba 100%, 100 vezes mais. Deus vai te abençoar, vai abrir as janelas do céu. Ou então a abordagem da meritocracia, que diz assim, você nem merece sentar nessa cadeira, você nem merece usar a energia daqui, beber da água da igreja porque você não é dizimista. Ou seja, tornando a igreja num clube de assinantes. Só quem assina todo mês pode usufruir das coisas ali da igreja. Sério isso? Isso acontece. E essa abordagem é totalmente contra o que a Bíblia ensina. O que Paulo fala sobre o princípio da generosidade, que é muito mais difícil do que dar 10%. Ser generoso é, na verdade, com o meu dinheiro, com os meus recursos, com o meu talento, com aquilo que eu tenho, vai muito além do que os dízimos. Só que não é pregado sobre generosidade porque dizem que não tem muito efeito. É mais forte dizer que é uma lei dar 10%. É mais forte estabelecer uma coisa fixa. Porque muitos pastores não querem ter tempo para ensinar. Porque muitos líderes não querem parar e ensinar as pessoas sobre o que realmente é ser generoso. O que é ser mordomo daquilo que Deus nos entregou. O que é, como administrar o dinheiro. Por que as igrejas não pegam e começam a dar cursos sobre administração de dinheiro? Por que muitos não ajudam as pessoas a organizar-se financeiramente, ter uma planilha? Sabe, por que os pastores não ajudam e não ensinam o que a Bíblia diz sobre ser um mordomo dos recursos, dos bens, do talento? Por que não trabalha essa abordagem, que é muito mais, porque leva tempo? Porque é mais fácil botar medo nas pessoas, é mais fácil querer barganhar com as pessoas, ou ficar fazendo a pessoa se sentir mal, manipular, extorquir. Mas a verdade é que esse não é o modelo bíblico. Nós precisamos entender, eu como cristão e você como cristão, que dízimo ele não é obrigatório, mas contribuir é um princípio bíblico. O cristão ele não pode ficar acumulando riquezas, ele não pode ser apegado a riquezas. Não, o cristão ele tem que ser desapegado. O cristão ele tem que aprender a compartilhar aquilo que Deus deu para ele, seja riqueza, seja talento, seja o tempo, a ser uma fonte onde flui dele e não ficar ali retendo. Então, queremos entender isso. Tudo bem, que as igrejas usam os 10%, mas que não façam isso como forma obrigatória. Tudo bem, as igrejas podem dar o dízimo, sim, não tem problema. Se você é dizimista, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos entender o seguinte, só não pode se tornar algo obrigatório, só não pode usar isso para barganhar com Deus, só não pode usar isso para ser uma meritocracia, dizendo você só usa dessa água, das coisas aqui, porque você tem que dar o dízimo, senão você não pode usar. Não. Vamos usar os 10% apenas como modelo, uma referência. Porque se Deus usou os 10%, podemos pegar ela como referência e usar nos dias de hoje. Mas não como obrigação. É isso? Então espero que você tenha gostado. Esse é tudo que eu tenho para falar sobre o dízimo. Mas se precisar conversar, pode colocar no seu comentário qual é a sua opinião sobre isso.